Você não precisa prever a próxima crise para proteger o seu dinheiro. Na verdade, os investidores que mais prosperam não são os que acertam o topo ou o fundo, mas os que constroem carteiras que resistem a qualquer cenário. É exatamente isso que Ray Dalio, um dos maiores gestores de hedge funds do mundo, ensina. Criador do conceito de All-Weather Portfólio, ele provou que é possível montar uma carteira de investimentos que se adapta a qualquer ambiente econômico, inflação alta, juros baixos, crescimento, recessão. E se você está investindo hoje, no Brasil de 2025, você precisa de uma carteira assim. Por quê? Porque a Selic caiu, mas a inflação ainda ameaça. A Bolsa Brasileira ensaia uma recuperação, mas o risco político continua. O dólar está instável. Fundos imobiliários voltaram a atrair atenção e o pequeno investidor está mais perdido do que nunca. Neste vídeo, eu vou te mostrar como construir uma carteira de investimentos à prova de crise, usando os princípios de Ray Dalio e adaptando isso à realidade brasileira. Vamos falar de ativos que protegem, diversificam e crescem. Vou te mostrar os blocos de uma carteira sólida, como balancear seus riscos e como fazer isso mesmo com pouco capital. Ray Dalio costuma dizer: quem não diversifica está apostando no futuro. E apostas são o oposto de estratégia. Se você quer parar de depender da sorte e começar a investir com inteligência, esse vídeo foi feito para você. O investidor brasileiro médio ainda pensa que proteger o patrimônio significa colocar tudo na poupança, ou, em tempos como agora, correr desesperado atrás de ações baratas na expectativa de multiplicar em pouco tempo. Mas o que poucos percebem é que o maior risco não está no ativo, está na falta de estrutura. 2025 começou com a queda da taxa Selic, o que reduziu a atratividade de muitos investimentos conservadores. Ao mesmo tempo, a inflação ainda pressiona o custo de vida, o dólar segue volátil e a renda variável alterna entre otimismo e instabilidade. Segundo dados da Anbima, mais de 60% dos investidores pessoa física não possuem nenhuma política de alocação de ativos. Eles investem no impulso, seguindo tendências de redes sociais, dicas de influenciadores ou sensações do momento. O problema? Isso funciona, até parar de funcionar. É exatamente aí que entra o conceito defendido por Ray Dalio. Você não pode prever o futuro, mas pode se preparar para ele. Dalio estruturou sua carteira all-weather com base em décadas de observação dos ciclos econômicos. Ele entendeu que o mercado se move entre quatro cenários principais: crescimento, retração, inflação crescente e inflação em queda, e que não existe um único ativo que funcione bem em todos eles. O segredo está em construir um portfólio balanceado com ativos que se comportam de maneira oposta em diferentes momentos do ciclo. O investidor que não entende isso acaba 100% exposto ao risco sistêmico. Acredita estar diversificado por ter ações de setores diferentes, mas todos caem juntos na crise. Ou concentra em renda fixa e perde poder de compra quando a inflação sobe. Esse é o ponto. Investir sem estrutura é como dirigir sem cinto de segurança. Pode até dar certo por um tempo, né, mas basta um impacto para mostrar o quanto você estava vulnerável. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar como montar essa estrutura de forma simples, prática e adaptada ao mercado brasileiro. A proposta da carteira à prova de crise é simples: estar preparado para qualquer cenário, mesmo sem saber qual virá. Ray Dalio desenvolveu essa estratégia após décadas estudando como a economia mundial se comporta. Ele percebeu que o mercado gira entre quatro grandes ambientes: crescimento, retração, inflação alta e inflação baixa. E em cada um desses cenários, um tipo de ativo se destaca, enquanto outros sofrem. O All-Weather Portfólio é a resposta para isso. Não é uma carteira que tenta prever o futuro. É uma carteira que funciona em qualquer futuro. A lógica por trás dela é clara.
combinar ativos que se comportam de forma diferente entre si, reduzir a correlação interna da carteira e manter um nível de proteção estrutural sem abrir mão do crescimento. Neste vídeo, você vai entender quais são os 4 grandes blocos da carteira à prova de crise, como escolher ativos brasileiros que cumpram os mesmos papéis dos ativos da carteira original de Dalio e como montar sua própria versão, mesmo com pouco capital, não importa se o Brasil vai crescer ou encolher, se os juros vão cair ou subir, se o dólar vai disparar ou recuar. A sua carteira precisa estar pronta para tudo, e é isso que vamos construir agora. Ray Dalio construiu sua fortuna com uma convicção simples: os mercados são cíclicos, sempre foram, sempre serão. E a maioria das pessoas quebra financeiramente porque tenta investir como se o ciclo atual fosse durar para sempre. Segundo Dalio, existem 4 possíveis cenários macroeconômicos que se alternam ao longo dos anos: crescimento com baixa inflação, crescimento com alta inflação, recessão com alta inflação, estagflação, recessão com baixa inflação. A grande armadilha está em apostar que você sabe qual cenário vem a seguir. Porque a verdade é que nem mesmo os economistas mais respeitados conseguem prever com consistência o comportamento futuro da economia. É por isso que Dalio propõe uma abordagem diferente. Em vez de tentar prever, prepare-se. Ele defende que sua carteira deve conter ativos que performem bem em cenários opostos, de forma que, independentemente do que aconteça, parte da sua carteira estará te protegendo e parte estará crescendo. É como montar um time com diferentes especialistas. Um jogador que brilha quando o mercado está em alta, outro que segura a defesa quando tudo está em queda, e outro que só entra em campo quando a inflação ameaça devorar seu poder de compra. Essa é a base da All Weather Portfólio. Diversificação inteligente não é ter muitas coisas, é ter coisas que reagem de forma diferente aos mesmos eventos. No Brasil, onde a volatilidade é ainda mais intensa, entender os ciclos é vital. Em 2025, por exemplo, estamos vivendo um ambiente de queda de juros, com inflação ainda presente, um cenário ambíguo que exige uma carteira preparada para 2 lados ao mesmo tempo. O investidor que ignora os ciclos está sempre um passo atrás do mercado. Já aquele que os compreende e se estrutura, cria proteção e oportunidade ao mesmo tempo. A carteira All Weather de Ray Dalio é dividida em 4 grandes blocos. Cada bloco representa um grupo de ativos com papel específico: crescimento, proteção, equilíbrio e estabilidade. Essa estrutura foi pensada para funcionar em qualquer ciclo econômico sem depender de previsão. Vamos a eles. Bloco 1, ativos de crescimento, 30%. Aqui entram ações de empresas sólidas que se beneficiam de cenários de expansão econômica. No Brasil, isso pode incluir ETFs como o BOVA11, ações de setores defensivos e até fundos multimercado com baixa volatilidade. É onde seu patrimônio pode crescer mais, mas também onde o risco é maior. Bloco 2. Proteção contra a inflação, 25%. Esse é o escudo contra a perda de poder de compra. Inclui ativos como o Tesouro IPCA+, que paga juros reais acima da inflação, e fundos de inflação atrelados ao IPCA. Também podemos considerar aqui commodities como o ouro ou fundos que repliquem sua variação. Bloco 3. Proteção contra recessão, 15%. Quando o mercado desaba, você precisa de ativos que ganhem força na crise. Aqui entram títulos públicos prefixados de longo prazo, fundos de renda fixa com duration longa e liquidez diária, e também moedas fortes, como o dólar, via ETFs ou fundos cambiais. Bloco 4, estabilidade e liquidez, 30%. Esse bloco dá equilíbrio e serve como reserva de oportunidade. Inclui CDBs de liquidez diária, Tesouro Selic, fundos DI e até contas remuneradas.
é onde você encontra segurança, baixo risco e disponibilidade imediata. Essa divisão, 30% ações, 25% inflação, 15% recessão, 30% liquidez, não precisa ser seguida à risca, mas serve como ponto de partida sólido para quem quer montar uma carteira que não depende de previsão, apenas de estrutura. E o mais interessante, você pode montar tudo isso com menos de R$ 100 por mês, usando corretoras digitais e fundos acessíveis. A crise pode vir, mas com os blocos certos no lugar, você estará pronto para enfrentá-la. Muita gente acha que diversificar é simplesmente ter vários ativos diferentes, mas isso é um mito perigoso. Você pode ter 10 ações de empresas distintas, de setores variados, e ainda assim estar altamente exposto ao mesmo risco sistêmico se todas elas caem juntas quando o mercado desaba. É por isso que Ray Dalio insiste em uma ideia essencial. Diversificar não é espalhar, é equilibrar. Diversificação inteligente significa montar um portfólio onde os ativos se comportam de forma diferente ou até oposta frente aos mesmos cenários. Um exemplo simples: quando a bolsa sobe, ações e ETFs de mercado ganham força, mas quando o mercado entra em pânico, a renda fixa tende a se valorizar. Se a inflação dispara, o tesouro IPCA+, e o ouro sobem. Se o dólar dispara, ativos dolarizados protegem sua carteira local. Cada um desses ativos age como contrapeso ao outro. E isso é o que traz estabilidade real ao portfólio. O grande erro do investidor brasileiro é confiar demais em uma única tese. Ele aposta 100% em ações quando a bolsa está otimista, ou corre para a renda fixa quando vê instabilidade. Mas não percebe que as condições do mercado mudam rápido e sempre vão mudar. A diversificação é o que garante que você não precise correr atrás das mudanças. Sua carteira já está preparada para elas. Segundo estudos da Morningstar, carteiras diversificadas com alocação equilibrada entre renda variável, fixa e internacional têm volatilidade 40% menor, com retorno médio superior no longo prazo, comparado até a carteiras concentradas. Tá? Ray Dalio resume isso com uma frase simples: o objetivo de diversificar é não depender demais de nenhum ativo, nenhum mercado e nenhuma previsão. Diversificar não é ser indeciso, é ser estratégico o bastante para continuar crescendo, mesmo quando o mundo parece incerto. Agora que você entendeu os blocos e a lógica da carteira à prova de crise, vamos transformar isso em ação. Como seria uma versão prática da All Weather Portfolio, adaptada ao Brasil, com ativos reais acessíveis e eficientes? A seguir, uma sugestão baseada em 4 blocos equilibrados. 1. Crescimento, 30%. BOVA 11, ETF que replica o Ibovespa. Small 11, ETF de Small Caps brasileiras. Fundos de ações com gestão passiva ou dividendos. Essa parte é onde você busca retorno no longo prazo. Aqui mora o risco e o crescimento. Segunda proteção contra a inflação, 25%. Tesouro IPCA, mais 2035 ou 2045. Fundos atrelados à inflação, renda fixa ou multimercado. Fundos de ouro ou ETFs como Gold 11. Esses ativos protegem o seu poder de compra nos momentos em que o custo de vida dispara. Terceira proteção contra recessão e crise, 15%. Tesouro prefixado 2027 ou 2031, com foco em valorização em queda de juros, fundos cambiais com exposição ao dólar, BDRs de empresas americanas estáveis, opcional. Aqui você constrói o escudo defensivo da sua carteira. Quarto, liquidez e estabilidade, 30%. Tesouro Selic, CDB de liquidez diária com 100% mais do CDI, fundos DI ou contas digitais com rendimento automático. Esse é seu colchão de segurança e reserva de oportunidade, estável, acessível, resgatável. Simulação de aporte com R$ 500 por mês, R$ 150 em ETFs de ações
R$ 125 em tesouro IPCA, R$ 75 em prefixado ou fundo cambial, R$ 150 em tesouro Selic ou CDB diário. Tudo isso é possível em qualquer corretora digital com taxa zero e plataformas como Tesouro Direto, né? O mais importante não é o ativo exato, é o equilíbrio entre eles e a constância dos aportes. Você não precisa ser analista, né? Nem prever o próximo crash. Só precisa de uma estrutura que te mantenha no jogo, mesmo quando tudo parece instável. E essa carteira é exatamente isso. Montar uma carteira sólida é o primeiro passo, mas em momentos específicos, alguns ajustes finos podem fazer toda a diferença. 2025 começou com a Selic em 9,00% ao ano, após sucessivas quedas iniciadas em meados de 2024. O IPCA acumulado em 12 meses gira em torno de 6,3%, pressionado por energia e alimentos. O dólar está oscilando entre R$ 4,70 e R$ 5,10, e o Ibovespa iniciou o ano lateralizado com expectativa de retomada lenta. O que isso significa na prática? Primeiro, a renda fixa ainda é atraente, mas vai exigir mais estratégia. Com a Selic mais baixa, ativos atrelados ao CDI perderam força. O Tesouro IPCA+ volta a ganhar protagonismo, não só como proteção contra a inflação, mas como oportunidade real de juros acima de 5% ao ano em termos reais. 2. A Bolsa Brasileira está descontada. Vários analistas apontam que os múltiplos de empresas sólidas estão abaixo da média histórica. Isso aumenta o potencial do bloco de crescimento, tá? Especialmente via ETFs como o BOVA11 e fundos de dividendos. Terceiro, o dólar continua sendo um pilar de defesa. Com instabilidade fiscal e cenário internacional volátil, ter ao menos 10% de exposição cambial via fundos cambiais ou IVVB11 continua sendo prudente. Quarta, a liquidez não deve ser subestimada. Com menor remuneração da renda fixa, muitos investidores negligenciam o caixa. Mas ele continua sendo essencial para aproveitar oportunidades, inclusive em ofertas públicas, quedas inesperadas e movimentações emergenciais. O equilíbrio entre os 4 blocos segue válido, mas o contexto atual favorece uma leve reponderação entre proteção e crescimento, principalmente se o seu perfil for moderado. Ray Dalio sempre diz: você não controla o que vai acontecer, mas controla o quanto isso vai te afetar. E é exatamente esse o objetivo, de ajustar sua carteira com base nos dados, não para adivinhar o futuro, mas para suportar qualquer cenário com inteligência. Você não precisa prever o futuro. Você só precisa parar de ser refém dele. Durante anos, a maioria das pessoas investiu com medo. Medo da próxima crise, medo da próxima eleição, medo do próximo colapso global. E o que esse medo produziu? Decisões emocionais, entradas no pico, saídas no fundo e uma sensação constante de que o mercado está sempre contra você. Mas e se o problema nunca foi o mercado? E se o problema foi nunca ter construído uma estrutura para lidar com ele? Ray Dalio não ficou bilionário por prever o futuro. Ele ficou bilionário por montar uma carteira que se adaptasse ao futuro, qualquer que fosse. O maior erro dos investidores é pensar que o que aconteceu recentemente vai continuar acontecendo. Ray Dalio. A verdadeira liberdade não está em adivinhar, mas em parar de se preocupar. É isso que uma carteira bem construída oferece: paz de espírito, clareza, previsibilidade diante da imprevisibilidade. Você deixa de correr atrás dos movimentos e passa a observar com calma, sabendo que seu sistema foi feito para resistir. A maioria investe para ter retorno, mas os inteligentes investem para ter estrutura. E no longo prazo, quem tem estrutura sempre vence. Se esse vídeo fez sentido para você, é porque no fundo você sabe, não dá mais para continuar investindo no escuro.
A cada novo ciclo da economia, uma nova massa de investidores é arrastada por impulsos, modinhas e decisões apressadas. Mas uma minoria segue em silêncio, tá? Com uma estrutura montada, protegida, consistente. Esses são os que prosperam. E se você assistiu até aqui, é porque está pronto para fazer parte dessa minoria. Tá? Por isso, eu te convido a deixar um símbolo nos comentários. Uma frase que marque o início dessa nova fase. Eu escolho estrutura, não aposta. Essa não é só uma frase. É um compromisso público com você mesmo. De que, a partir de agora, seu dinheiro será guiado por estratégia, não por ruído. Se você conhece alguém que vive preocupado com a próxima crise, que está sempre com medo de investir ou que vive pulando de dica em dica, compartilha esse vídeo. Talvez ele seja exatamente o que essa pessoa precisa ouvir agora. E claro, se esse conteúdo te ajudou a clarear sua visão sobre investimentos, se inscreve no canal e ativa as notificações. Aqui a gente não vende fórmula mágica. A gente entrega o que funciona, lógica, dados, estratégia e filosofia. Ray Dalio não queria que você acertasse o topo. Ele queria que você sobrevivesse ao ciclo, que parasse de reagir ao mercado como se fosse um campo de batalha e começasse a construí-lo como se fosse um ecossistema. Porque no fim, não é quem ganha mais que vence, é quem perde menos, é quem permanece, é quem estrutura. A dor mais reflexão igual progresso. Ray Dalio. Você não precisa prever o futuro, só precisa de uma carteira que esteja pronta para ele. E se esse vídeo despertou algo em você, deixa seu comentário, envia para alguém que vive na ansiedade e lembra, nem toda crise é uma ameaça. Às vezes é só o teste final da sua estrutura.